1 Coríntios capítulo 12, Paulo ensina acerca das diversidades ou da diversidade dos dons espirituais. E aqui a gente já começa estudando aqui a palavra de Deus e deixa eu chamar sua atenção e lhe dar aqui uma informação importante. Olha só, a gente precisa entender a diferença de dom espiritual ou dos dons espirituais e dos talentos. O dom espiritual, ele é dado por Deus. Todo dom. A gente vai ver aqui, são 9 dons. A gente vai ler aqui na palavra. Esses dons é Deus que dá aos homens. Já o talento é algo que você nasce com ele. Por exemplo, pessoa que canta. Eu estou longe desse talento, viu? Por exemplo, tem pessoas que nunca foram para uma escola de música e cantam de forma surpreendente, né? Então, essas pessoas nasceram com esse talento. Alguns desenvolvem, mas já nasceram, já está no seu DNA. Então, o talento, você nasce com ele, pode desenvolver, você se aperfeiçoar e ficar melhor. Dom não. Dom você recebe de Deus. Já tem o nome dom, dádiva. A ideia é que Deus coloca sobre você, tá certo? Então, não existe esse negócio que a pessoa nasceu assim com esse dom. Você não nasce com dom, você nasce com talentos. O dom é dado por Deus, tá certo? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo ele vai bater firme nisso, até porque a igreja de Corinto estava se dividindo, os irmãos estavam brigando lá por causa desse negócio de dons espirituais. Um gostava demais de falar em línguas estranhas, os outros não entendiam nada no culto e ficava aquela confusão, e Paulo vai botar as coisas em dia aqui. Então isso é muito importante. Eu gostaria... Eita, caiu de novo não sei o que aqui, mas ainda bem que não foi o celular. Então, Paulo vai colocar as coisas no seu devido lugar. Eu entendo que esse é um dos principais capítulos, tá certo? Era bom que todo crente tivesse acesso a esse estudo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou ninguém que fala pelo Espírito de Deus, é lógico, vai dizer que Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que é que acontece aqui? O cidadão tinha um dom espiritual, ele supervalorizava esse dom e agora tornava esse dom como se fosse uma prática de todos. E aí eu tenho o dom de profecia, você não tem, então você não crê em Deus, você deve também profetizar. E Paulo está dizendo, não é assim não. Calma aí, irmãos. Olha, há uma multiforme, há várias formas de manifestação das coisas de Deus. Bem, se você tem o dom X, respeite o irmão que tem o dom Y. O seu dom não é mais importante do que o outro nesse sentido. Então, Paulo está mostrando que os irmãos têm que aprender a viver com as diferenças. E hoje em dia a gente enfrenta esse problema. Eu tenho quase 18 anos de ministério. Sou um jovem pastor, tenho 35 anos,
Mas bem novinho, eu já estava na frente de uma igreja, tomando conta de uma congregação. E esse negócio é antigo. As pessoas têm sua visão e querem que as pessoas se comportem conforme a sua visão. E às vezes até a sua visão é a correta mesmo. Mas você é tão insensível com a fraqueza do seu irmão que você, estando certo, você acaba ficando errado. Por quê, pastor? Mas eu estou certo, pastor. É a Bíblia que diz. Por quê? Então, fulano não pode agir assim, não. Veja bem, você está certo. Você pode estar até certo. O texto da Bíblia, o espírito da lei bíblica diz isso. Você está certo, estou com você. Mas a lei do amor, ela deve superar tudo isso. Você que tem a consciência forte. A gente viu esse estudo lá atrás, em 1 Coríntios. Paulo diz, você que tem a consciência forte, que entende, você tem que ter paciência com os que não entendem. É aqui que está o segredo, irmãos. Então, quando eu não tenho essa sensibilidade com o meu irmão, que ainda não entende, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, o irmãozinho que gosta, no culto, de falar em língua estranha e tal, às vezes passa por cima dos momentos do culto, né? O momento da palavra, o irmão dá glória a Deus alto e fala e tal, às vezes atrapalha um pouquinho o culto e tudo. Veja bem, biblicamente, ele está com um comportamento errado. Paulo vai dizer isso, a gente vai aprender. Mas veja bem, você que entende, sabe que o irmãozinho está lá, às vezes é novo na fé, não tem instrução, tal. Aí você tá com a razão, mas você trata o irmão como um menino na fé, como qualquer um. Você peca. Você peca. Será que você não tem a paciência, esperar mais um pouquinho, deixa ele amadurecer um pouquinho mais, ter a oportunidade de falar com ele sem que traga agora um dano maior? Então, sempre coloque essa lei, a lei do amor, acima daquilo que de fato você está vendo ou daquilo que você acha que tem razão e tal. E isso é muito ruim dentro da igreja, viu? É muito ruim, Paulo está combatendo isso aqui. Vamos lá, versículo 7. Primeira Coríntios 12, 7. Quem está chegando agora, estamos lendo 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, no nosso estudo da 5ª semana da campanha Glória da Segunda Casa, nosso 30º encontro. Rapaz, a gente passou um mês aqui juntos já, passa rápido, né? Passa muito rápido. Então vamos lá. Mas a manifestação do Espírito de Deus é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, são 9 dons espirituais. Vamos falar dos mais, como eu posso dizer, dos mais comuns e dos mais, está faltando a palavra aqui, dos mais polêmicos, não é? O dom de línguas aqui, por mais que você seja pentecostal e para você ou na sua igreja seja algo tranquilo, mas o dom de línguas está entre, sim, junto com o dom de profecia, os mais badalados, não é?
Até porque a igreja de Coríntios, a gente vai ver lá na frente, estava tendo um problema grande com esses dons. Porque os irmãos buscavam e valorizavam muito esses dons que, de fato, junto também com os dons de milagres, chamam muita atenção. E aí chega um momento em que a liturgia do culto estava sendo prejudicada. Não sei se você já foi para uma igreja assim, que um irmão levanta, o outro profetiza, o outro corre, o outro grita, isso no meio da palavra, o pastor fica escutando o povo falar, e é aquele negócio, e o outro toma o microfone do pastor e vai falar em nome de Deus, o outro dá um grito lá atrás, sai correndo. Você já participou de um culto assim? Isso biblicamente está errado, irmãos. Está errado. Está errado. Eu vou lhe mostrar aqui, se você continuar comigo na leitura, você vai ver. Paulo fala disso de forma muito clara. Inclusive, sobre o falar em línguas, Paulo vai dizer até assim, ó, quando falar um, fale um, depois o outro. E se for em público, fale com alguém interpretando. Qual é o objetivo de Paulo dizer isso? Primeiro, a organização do culto. Segundo, que se é para falar em público, deve ser algo útil. Ou seja, deve ser algo que edifique os outros. Porque se você fala em línguas e ninguém interpreta, você está edificando você mesmo. Por exemplo, aqui na Rádio Novas de Paz, dificilmente você vai me ver falando em línguas. Porque é óbvio, veja bem, eu estou falando numa rádio, a mais ouvida do estado, tem pessoas que não são evangélicas, tem pessoas que colocam lá no seu salão de beleza, na sua oficina, pessoas não evangélicas estão ouvindo a rádio, aí eu estou aqui, virado, falando em línguas estranhas. Essas pessoas vão entrar no estabelecimento e dizer, quem é esse doido aí? Quem é esse doido? Não, pastor, mas não pode ser assim não, pastor, tem que ser do fogo mesmo. Irmão, isso não é o que a Bíblia ensina. E outra coisa, tem pessoas que agem dessa maneira e busca a manifestação desses dons para dizer a você aí que ele é muito espiritual. Ele faz isso e para alguns realmente, porque fala em língua, porque profetiza, porque usa aqueles arcabouços, sabe? Que mais os pentecostais usam, e aí impressiona uma patotinha. Mas biblicamente estão errados, principalmente numa rádio. Por que estão errados? A Bíblia diz. Porque Paulo vai dizer, ó, é melhor que você fale uma palavra que as pessoas entendam e sejam edificadas do que várias palavras em línguas estranhas. Não é o lugar. Ah, pastor, mas é porque eu não me controlo. Aí que está errado mesmo. Porque todos os dons espirituais estão sujeitos à vontade do profeta ou daquele que exerce o dom. Não existe isso, eu não me controlo. Está possuído por demônio, então. Então, isso daqui vai ficar muito claro a partir de agora, com a leitura da palavra do Senhor. Pastor Júnior, é muito bom essa palavra que o senhor está dando, pastor. Eu não sabia disso, pastor. Olha, a gente tem costume, por exemplo, estar na igreja, uma igreja pentecostal, pessoas que estão ali todas evangélicas, a gente fala, às vezes, alto em línguas estranhas, não tem problema. Mas, biblicamente, estritamente, você deve falar em alto e bom som, em público, em línguas estranhas, se tiver uma interpretação. Se não, você não deve falar. Mas como está todo mundo ali no mesmo ambiente, num círculo de oração, por exemplo, que todo mundo praticamente é evangélico, não tem problema, entendeu? Desde que não atrapalhe a palavra de Deus. Porque tem igreja que o cara toma o microfone. Venha tomar meu microfone quando eu estiver falando. Isso não existe não, irmãos. Isso não existe não. Isso não existe, não. A palavra é Deus falando pela palavra. Aí Deus vai e interrompe ele mesmo falando para o profeta falar. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. E aí Paulo, ele agora, a partir do capítulo 12, versículo 12,
ele fala da unidade dos membros do corpo. Ou seja, ele agora vai mostrar que as coisas devem andar em harmonia, não é? Já que tem várias manifestações, uns apelam para a profecia, outros apelam para o dom de língua, outros apelam para a cura, outros apelam para a ciência, outros apelam para a profecia, eu já falei, né? Para o espírito, para discernir os espíritos e tal. E agora? Aí Paulo vai dizer, calma aí, vamos organizar as coisas. Vocês precisam ter unidade, precisam estar em harmonia. Aí ele vai dizer aqui, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Por exemplo, nós temos vários membros e faz parte do meu corpo, né, do seu corpo. E cada um tem uma função, né? Vamos lá, ele vai explicar isso aqui, ó. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Seu corpo, né? Não é um membro só. Seu corpo tem vários membros. A mão serve para alguma coisa, a boca para outra, os pés para outra coisa. Cada um tem a sua função, mas não faz parte do seu corpo? Faz parte. Então pronto. Do mesmo jeito deve ser assim a manifestação e a utilização dos dons espirituais. Vamos lá, versículo 15. Se seu pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aí seu pé agora dizer, porque eu não sou a mão, hein? Eu sou o pé. Será que porque ele deseja ser mão, ele vai deixar de ser do corpo? Não, ele é do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ele pergunta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E aqui Paulo está lembrando aos irmãos que cada um, com a manifestação que Deus lhe deu, é importante para o corpo de Cristo, ou seja, para a igreja. Então, aqueles que têm o dom de ensinar ou da ciência, não deve desprezar aquele que tem o dom de profetizar. O que tem o dom de profetizar não deve achar por menos o dom, ou aqueles que têm o dom de, por exemplo, de interpretar os espíritos. Está lá, aqueles dons todinhos que a gente acabou de ler. Tudo faz parte do mesmo corpo. Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Paulo está usando agora o nosso próprio corpo e a utilização dos nossos membros para que a gente entenda como funcionam as coisas no reino de Deus. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Olha só, eu tive esses dias essa experiência quando eu perdi a unha. Eu vou mostrar para você como minha unha tá feia. Chega a dar agonia, olha como tá feia aqui. Tá vendo? Dá para ver aqui, que coisa horrível. Eu estou preocupado com unha, mas quando eu perdi a minha unha, meu irmão, como faz falta a unha. A sensibilidade do dedo me atrapalha. Tá voltando agora, mas não volta a mesma coisa. Meu dedo tá horrível. Que coisa feia. Eu estava preocupado lá, qual é a necessidade. Pra que unha? Sei lá, unha, a gente pensa na unha, a gente corta de vez em quando, né?
A gente, homem, tem que tacar a unha bem curtinha e pronto. Aí como Paulo diz aqui, ó, eu vou repetir, como é que ele diz, ó, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. A unha é necessária, mas eu só percebi a importância dela quando eu perdi a minha. Eu não sei se deve voltar, né? Porque pensa num negócio feio. Aí, vamos lá, 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Aquela história que a gente vê desde o começo, né? Paulo sempre apela para o bom senso. O bom senso. Em nome de Jesus. Você precisa aprender isso, viu? Na vida, as coisas não são como na teoria. As pessoas que são mais bem-sucedidas não são as pessoas mais inteligentes, não são as pessoas mais capacitadas, não são as mais fortes, são as pessoas que têm mais habilidade em lidar com situações adversas, com pessoas. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa aqui que é muito importante. Você tem que ter jogo de cintura. Eu já sofri muito, porque eu era muito legalista. O que é legalista? É aquele cara que é apegado ao texto da lei. Aquele sujeito que não é assim, tem que ser assim. Eu sofri muito e entendo que Deus criou muitas situações para me quebrar. Porque quando você vai ver as pessoas que são muito legalistas assim, elas querem com isso lhe autoafirmar. De alguma forma isso é uma espécie de orgulho, viu? Isso é uma espécie de orgulho. Não, pastor, porque eu gosto das minhas coisas certas. Não, pastor, porque comigo é assim, ou é ou não é. Veja bem, a Bíblia diz que até para falar a verdade, a essência da verdade é o próprio Jesus. Vamos lembrar disso. Até para falar a verdade, você tem que falar em amor. Então, a lei maior é o amor. E o amor, ele é compreensivo. O amor, ele é habilidoso. Quem estava comigo nos outros estudos lembra que o apóstolo Paulo disse que ele se fez sem lei para ganhar os que não tinham lei. Ele se fez sob a lei, embaixo da lei, para ganhar os que estavam embaixo da lei. A ideia é Paulo dizendo assim, ó, eu me fiz de bobo para ganhar os bobos, eu me fiz de esperto para ganhar o esperto. Ou seja, se você não tiver habilidade em viver, sua vida vai ser marcada por muitos sofrimentos. Eu conversava ainda há pouco com alguém sobre isso. Senão você não vai ter paz, não. As coisas não é do seu jeito. As coisas não é do seu jeito. Até porque se fosse do seu jeito, não prestava. Porque uma hora você pensa uma coisa, outra hora você muda de pensamento. Então a gente tem que entender, principalmente tratando de comunidade, de corpo de Cristo. Você nunca vai encontrar uma igreja que tenha, pastor, eu gosto da igreja que tem os costumes que eu gosto. Eu gosto da igreja que tem o fervor que eu gosto, o ensinamento da palavra que eu gosto, o estilo de louvor que eu gosto, tudo que você gosta e tal, pronto, é a sua igreja. Veja bem,
Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho que diante de tudo isso, você primeiro não vai encontrar uma igreja perfeita. E a primeira coisa que você deve se preocupar em estar numa igreja ou fazer parte de uma igreja é se essa igreja está mais próxima da palavra de Deus. Não é mais próxima do que você quer, não, viu? É mais próxima da palavra de Deus. Não é do que você quer. Então, esse drama estava sendo vivido pelos irmãos de Corinto. E Paulo, através dessa palavra de unidade, está tentando ver se as coisas se consertam por lá. Até porque, cá pra gente, esses irmãos eram os irmãos do fogo, viu? Ah, meu filho, aqui era fogo puro. Mas você vai ver lá para 2 Coríntios capítulo 5 o que acontecia nessa igreja. O povo estava preocupado com fogo, com os dons espirituais e o pecado assim na cara de todo mundo. Pecados que Paulo diz, espera aí, irmãos. Irmãos de Corinto, espera aí, irmãos. Eu não vejo esse tipo de pecado nem na vida dos ímpios. E vocês estão tolerando isso aqui dentro da igreja. E era a igreja que mais falava em mistério, era a igreja que mais profetizava, era a igreja do fogo. Acompanhe comigo a leitura, que tudo isso que você está vendo falar, você vai ver no texto da Bíblia. Então, cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz que a gente erra porque não conhece. Glória a Deus que estamos tendo a oportunidade de relembrar esses conceitos bíblicos e aprender. Algumas pessoas estão tendo o primeiro contato. Outros, pastor, é porque na minha igreja ninguém fala isso não, pastor. Faz tempo. Na minha igreja, pastor, eu nem sabia disso. É bom, é uma oportunidade de você aprender, né? Versículo 26, do capítulo 12. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros, se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, têm todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, atenção aqui, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, Paulo está dizendo, diante dessas operações de Deus através dos dons espirituais, não é pecado você procurar os melhores dons, que lá na frente a gente vai entender que um dos melhores dons é o dom da palavra, do ensino da palavra. Esse dom, a gente vai ver lá na frente que parece que Paulo quer dar um destaque a ele. Paulo quer mostrar que é através desse dom do ensino da palavra, da ciência, é o dom da profecia, junto da profecia, é o dom de fato que sustenta a igreja. Os outros dons dá a entender que se torna meio que auxiliares desse dom principal. Amém? Amanhã a gente vai para o capítulo 13, esse capítulo que é um clássico, né? Um capítulo clássico da Bíblia Sagrada, capítulo do amor, e as coisas agora vão sendo mais, como eu posso dizer, mais específica. Por exemplo, quando a gente chegar no capítulo 14, a gente vai ver o que eu estou falando para você. Paulo fala que a profecia é superior à língua. O que eu estou falando? A profecia aqui é o ensino da palavra, é a palavra de Deus
que chega até os homens. Veja bem, não sou eu não, tem irmãos que ficam invocados com isso. É Paulo que está dizendo, vai brigar com Paulo. Tem irmãos que é apegado às línguas estranhas e de uma forma assim que não toque nas línguas estranhas. Vai falar com Paulo aqui. Ele está dizendo que a profecia é superior, mais importante do que o dom de línguas. 14 a gente vai ver. No 14 também, eu não sei se vai dar para amanhã ou depois de amanhã, mas vai ficar cada vez mais interessante, porque Paulo vai falar até da organização do culto. O culto tem que ter ordem. E Paulo vai colocar isso aqui. Veja como a igreja de Corinto estava se portando. As pessoas não tinham, além de brigarem muito, as pessoas não tinham senso do que era mais importante e o que era menos importante nas coisas espirituais. E Paulo está organizando essa bagunça toda que estava dentro da igreja. E isso é muito útil para que a gente não cometa alguns erros e a gente tenha a sabedoria, ou melhor, o conhecimento para tratar alguns comportamentos que estão divergentes, estão fora do que a palavra de Deus ensina. Amém?